E aí, meu povo? Oi, linda. Como vocês passaram a semana? Todo mundo na paz, na correria, no trabalho? Benção pura. Então, assim, aonde eu tenho passado, eu vejo que está sendo, sabe? Foi o que a gente pregou e estávamos conversando semana passada, de ser essa luz onde você estiver. Quando você propaga essa essência da tua natureza de filha, isso transforma o ambiente onde você está. E até você vê os grilhões, as dificuldades, as prisões daquele lugar vão caindo. Mas enquanto a gente não entender ainda o processo de Deus, às vezes nos lugares que a gente está convivendo, que lugar difícil de estar, que missão impossível, tipo 007. Mas é a realidade, é para ser difícil, até que a gente consiga compreender a nossa missão ali. É assim que é. Então a gente está aprendendo para poder implementar o reino ali. Né? Não é só trazer salvação para ninguém, pelo contrário, é conduzir as pessoas ao papai. A salvação é individual, né? A gente só precisa estar ali mostrando o caminho. Né? Apresenta o pai. Apresentar para o órfão de pai vivo, que daí ele vai encontrar o caminho. E põe vivo nisso, né? Ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Né? Amo esse hino. É lindo. Ontem eu escutei na internet e chorei da emoção. Então, Fazia tempo que eu não ouvi. Foi por isso que você me mandou. Ela me mandou umas mensagens quando a gente estava no jantar ontem. Eu tenho ensaio. Sim, coisa simples, Jorge, que eu não conseguia fazer, sabe? Que era chegar na minha casa, comer o que eu quisesse comer, não precisava fazer uma janta. Eu não podia fazer. Lembra da foto que eu mandei? Era simples. O que tinha naquele prato? Linguiça. Porque ele não comia linguiça, eu não podia comprar linguiça para comer. Entendeu? Então, assim, a minha irmã falou assim: tá vendo? Isso é pior do que eu imagino, porque só tem coisa ruim nesse negócio que você deixou. Isso aí foi um karma que você libertou. Sabe assim, que você liberou? Porque é coisa simples, de sentar no sofá, dobrar a perna e ter aquela calma, ver o pôr do sol. Sabe assim, coisas tão... E Deus vem mostrando pra mim em cada detalhe, cada coisa do caminho. Mas sabe, Deus criou a gente para ser livre. Não acorrentado, ou proibido, ou amarrado. Liberdade. Liberdade. Deus criou o livre-arbítrio. Você faz o que você quer, só que você vai pagar diversas consequências. Mas você tem a liberdade de fazer, né? No caso de você comer o que você quer, gente, isso é bom demais. a nossa liberdade, ela está no limite daquilo que a gente entendeu como nossa responsabilidade em filho, né? Lógico. Mas os processos a gente às vezes não entende. E lá na frente você vai entender. Talvez seja um ponto em que Deus está te amadurecendo e você não sabe o processo está sendo feito do outro lado. Muitas vezes a gente tem que passar por tribulações para conseguir enxergar o que tinha. Então, assim, entregue na mão de Deus. Falar o seguinte: a minha mesma visão onde eu estava naquela prisão, quando eu saí para fora, eu olhei para o mundo, olha que gigantesco é o mundo. E da mesma forma, tipo assim, tá, pai, as portas se abriram, eu estou olhando o todo, mas eu ainda não entendi o todo, então eu me rendo a ti, que aonde o Senhor quiser me colocar, ali estarei, e ali será a liberdade. Porque se você for parar para pensar, o que é o inferno? O inferno é um vizinho da realidade em que Deus criou? Não, ele faz parte do reino, mas ele não tem voz no reino, porque ele é apartado da glória de Deus. Então, digamos assim, quem é prisioneiro de quem? O inferno é prisioneiro da criação do Pai. Ele é encapsulado e impossibilitado de agir sem a permissão de Deus, porque tudo foi feito por meio dele e para ele. Então o diabo ele é tão frustrado que até para ele existir, para ele ter sido criado, foi por dependência de Cristo. Então ele, para subsistir, ele depende de Cristo, e então ele é o prisioneiro. Então às vezes a gente se prende em uma bolha e a gente não entende que a gente cria um inferno para nós, mas nós não somos vizinhos da grandeza da criação, nós fazemos parte desse meio. Não se encapsule
mas sim viva a grandeza do quê? Da natureza de quem herdou tudo. Então o inferno é o contrário. As pessoas pensam que ele é um lugar criado para Satanás, para ele governar. Não. É um lugar onde foi apartado a presença de Deus e lá não habita vida. Quem já assistiu o testemunho daquele rapaz que foi ao inferno, 23 minutos no inferno, é tão temeroso o que ele fala, não tem uma gota de água, nada. O que a água é? Vida. Sem água não tem vida, é sequidão pura. Então assim, a gente vê que onde não habita a presença do Pai, existe morte e não vida. Que a gente entenda isso. A gente nunca pode se encapsular, mas se a gente está aqui aguardando que a resposta, ser a resposta de Deus para o mundo, e não aguardar a resposta dele para as nossas dificuldades. Quando a gente se coloca nesse lugar, você faz o quê? Você é redentiva lá onde você está. Apesar de parecer que é um inferno circunstancial e eu preciso me fugir disso, mas você não é prisioneira. Pelo contrário, você é redenção lá dentro. E aí quando você entende isso, as circunstâncias não te definem. Você vai iluminar. Que a vossa luz ilumine. E aí você vai ser luz. Vamos orar para a gente começar? Nossa, nem começou a palavra. Glória a Deus. Querido Pai, nós te agradecemos mais um dia, Pai, na Tua presença. Pai, que nós sejamos humildes, Pai, e que a nossa natureza carnal, Pai, seja derramada por terra, para que o Espírito Santo habite e flua através de nós. Pai, que cada pessoa aqui, os seus corações estejam quebrantados, amolecidos, e permitam, Pai, que o Espírito Santo venha tratando o nosso coração e nos colocando o seu entendimento. Não entendimento humano, porque o entendimento do Pai é conhecimento de quem Cristo é. Pai, usa teu servo, Pai, e da minha boca jorre aquilo que é da tua vontade, e não daquilo que é dos meus preceitos e das minhas mazelas. Para a honra e glória do Senhor, eu coloco a vida de cada um aqui e os seus lares. Quem por acaso ficou nos seus lares, se ficou sozinho, Pai, vai acampando os seus anjos, se tornando praticamente invisível para os saqueadores, Pai. Para a honra e glória do Senhor, nós nos reunimos aqui como família, na mesa. Por isso, Pai, onde 2 ou 3 ou mais estiverem reunidos em Teu nome, ali Tu estás. Então o Senhor está aqui. Nós não estamos nos reunindo para Te agradar e chamar a Tua atenção para que Você se mova e venha até nós. Não, Pai, nós já sabemos que a Tua presença é real. Então nós nos movemos agora para adorá-lo na proliferação da palavra, no amor que sentimos uns pelos outros. Testifica essa verdade em nosso coração, Pai, e que sejamos capacitados da Tua santa palavra, que aumenta a nossa fé e nos faz justos, porque o justo vive da fé. Em nome de Jesus, Pai, te agradeço e te peço. Amém. Amém. Irmãos, como eu tinha dito semana passada, essa semana eu quero continuar aquele pequeno insight que eu dei da Arca da Aliança. E isso se tornou tão profundo para mim que me deu clareza do que a gente tem visto no mundo, as tribulações que a gente tem visto, as circunstâncias que estão nos oprimindo. Porque Paulo fala, né? Tribulados, mas nunca desanimados. E aquela passagem é tão linda, porque a gente vê que a gente é apertado, esticado, conflitos internos, dificuldades externas, mas a gente nunca desanima, jamais desanimados. Então eu quero falar hoje de uma coisa que quando alguém fala parece um palavrão e algo que é temeroso, que é a marca da besta. Mas o que eu queria realmente trazer aos vossos corações, e deixa o Espírito Santo ministrar seus corações hoje. A marca da besta não é nada, senão a inexistência da marca de Deus. A luz, ela existe, e as trevas, ela é a ausência da luz. Então, o que a gente deve levar isso para a nossa vida? Que a gente estava conversando agora. A inexistência de Deus vai ser a marca da besta.
E eu quero falar não da marca da besta, e não frisar a marca da besta. Porque para que você tenha, seja um símbolo, ou eu acredito que é um contexto, né? É uma mentalidade que gera o quê? Uma atividade em prol do mal. Mas quando a gente tem a marca de Deus, o que eu vou me importar com a marca da besta? Independente se seja um chip ou um sistema dentro dos celulares, ou seja um sistema mundial que nos oprime, isso importa mesmo? Qual que é o nível de paixão que você tem pela sua própria vida? Porque o Senhor nos admoesta. Todo aquele que quiser me seguir será perseguido. Então, nós estamos caminhando para a volta de Cristo. Isso é nítido, isso é evidente. Crianças sonhando, tribulações, guerras, possíveis conflitos. Cada dia a gente vê uma soma a mais disso. Só que nós que estamos em Cristo, a gente vai deixar isso nos oprimir? De maneira alguma, porque se isso está acontecendo, já está escrito, o Pai já nos alertou. Então que nós sejamos o quê? Capacitados no conhecimento de quem Cristo é, para que nós sejamos a resposta de Deus para o mundo, nesse momento de trevas. Eu até comecei há um tempo atrás guardar alimento, guardar alimento e tal, e não é errado, se você consegue se organizar ali. Mas se você não crê fielmente que se você estiver na vontade do Pai, fazendo a sua obra, o seu desejo, a vontade do Pai na terra, se você não tiver o que comer, se você ajoelhar lá no fundo e falar, Pai, manda o maná, maná vai vir, gente. Porque ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma, porque basta o mal cada dia, e o dia de amanhã fica tranquilo, porque até os pássaros comem e eles não são filhos. Os lírios dos campos, eles são com as vestimentas mais lindas, até maior do que as de Salomão. Por que você, filho, vai se preocupar com o que vestir, com o que comer? Então, assim, é um fato, mas a gente tem que elevar o nosso entendimento, no entendimento do Pai, para vivermos embaixo de um conhecimento que nos dá toda a paz, mesmo em meio às tempestades. Então eu quero falar o que é a marca de Deus. A gente falou que vai falar sobre a marca da besta, mas a marca da besta é só a inexistência disso que eu vou falar. Então eu vou ler o texto de Apocalipse que fala da marca da besta, só para a gente se situar do que é isso. Ele fala em Apocalipse 13, 14 e 15, ele está falando justamente da besta que sai do mar. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Então essa é a segunda besta. Ordenou que fizessem uma grande estátua da primeira besta, que é o anticristo, que havia sido mortalmente ferido e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua, para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos os que se recusassem a adorá-la. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar nem vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Qual é a história na Bíblia que a gente tem de um povo que foi separado, que foi levantado para ser a salvação da terra, para através de si todas as famílias da terra seriam abençoadas, e foi levantada uma estátua para que esse povo adorasse essa estátua? Nós estamos falando de Nabucodonosor. O exílio, ou vocês lembram de Daniel e Mesaque, Sadraque e Abednego, que eram nomes dos filhos de Israel que foi alterado para o nome babilônico. Então, quando a gente vê que esses homens de Deus, eles não se curvaram à estátua, o que eles foram? Eles foram jogados na fornalha. Eles foram jogados na boca dos leões. E eles se manteram o quê? Eu não adoro estátua. Deus me livre adorar alguém senão o meu próprio Pai. Então nós temos uma escolha. A gente vai adorar aquilo que o sistema impor e que a besta nos mandar, ou a gente vai continuar fiel a Deus, podendo ser livrado da fornalha, mas às vezes queimado. Vocês lembram a palavra do pastor do último domingo?
saiu sem cheiro de fumaça. Mas pode ser que eles tivessem sido queimados. Mas onde estava a esperança deles? Na libertação da fornalha ou na fidelidade com Deus? Eles não estavam na expectativa de ser livre da fornalha, mas eles não negociavam na sua mais intrínseca personalidade e natureza de filhos do Pai. Então eu não vou recusar de jeito algum o meu Deus por uma estátua. Interessante que essa estátua fala, gente. A estátua do Nabucodonosor não fala. Mas o que hoje a gente vê que parece uma estátua, mas se move e fala? Sem ter alma. Robô. A inteligência artificial hoje num robô, ela fala. Então, quando ele colocou isso aqui, você acha que João teve a percepção de que isso era uma estátua que se movia, que falava e que era um robô com uma inteligência artificial? Hoje a gente vê algo que brilha aos olhos e fala assim, isso pode ser isso, porque a gente já conhece. Ele não conhecia na época, mas você vai falar de uma estátua que fala, para você hoje seria o quê? Um robô, porque a gente vê isso. Então você vê que tudo está trazendo para um cumprimento daquilo que a gente está vendo. A cada 18 meses a velocidade da internet ela multiplica por 2, 18 meses. Então os 50 anos que nós tivemos de avanço tecnológico na velocidade da banda larga ou da internet, ou a velocidade da capacidade tecnológica, ela vai dobrar em 18 meses. Quando você olha isso, tudo que foi criado até hoje de mal, 18 meses tem a capacidade de se multiplicar. Meu Deus! Então, como que eu vou dizer que tem mais 50 anos para frente? Aí quando você vê guerras, rumores de guerras, apagões que estão sendo anunciados, a gente fica oprimido. A gente fala, meu Deus, como eu vou fazer se acabar a energia toda, a internet? Cara, é no silêncio que será feito, através da destruição de tudo isso, é que a gente mais vai ouvir a voz do Pai. A gente está muito barulhento. Se você parar na sua casa hoje, ficar em silêncio e ouvir, cara, o mundo está muito barulhento. E eu falo que nós somos filhos levantados para esse momento. Por isso nós precisamos ter a marca de Deus. E isso é profundo. Êxodo 13:9. Êxodos é justamente depois quando eles foram libertos ali na saída do Egito. Tá aí que eles foram passar o deserto para entrar na terra prometida, né? Ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é único. Opa, coisa mais linda. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência a seus filhos. Converse a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitam e quando se levantam. Ou melhor, medite na palavra de Deus dia e noite. Amarre-as às mãos e prenda-as na testa, como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Nós estamos falando aqui justamente da palavra de Deus, que aumenta a nossa fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. E aqui nós estamos falando que guarde no seu coração as palavras que hoje lhe dou. Isso é a marca que você põe na testa e na mão como símbolo. Mas o que tem atrás da testa? A Jennifer é médica, córtex frontal, onde determina tudo o que você tem de raciocínio lógico, de pensamento, de memória, né amor? Personalidade. Vem cá, como que há 3.500 anos atrás Moisés falou, através da revelação de Deus, coloque isso na sua testa. É uma simbologia daquilo que você guarda dentro de você como lei. Eu nunca esqueci. E o mais interessante é que ele está falando aqui, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força. Quem falou isso aqui lá no Novo Testamento? O nosso Salvador. Ele falou assim, porque te dou 2 mandamentos. O maior deles, ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, tua alma, de todo o teu entendimento.
E tão importante quanto esse, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então ele está falando para você enraizar essa palavra que é vida, que é adoração ao único Deus, dentro do seu coração, dentro do seu corte frontal, aonde o que vai colocar as características da sua personalidade. E na mão, por quê? O que representa a execução ou vivenciar o que está escrito na nossa testa? É a atividade da mão. A atividade da mão é o trabalho. Deus é um Deus de trabalho. Por quê? Pelos seus frutos conhecereis as obras. E o fruto é o quê? O trabalho da nossa mão. Quando eu estou aqui trazendo a palavra para vocês, eu estou testificando aquilo que habita dentro de mim. O que é isso? É um trabalho. É um trabalho do céu, porque é comunhão. Eu não trabalho eu não sou empregado de Deus. Eu trabalho. Então eu não vivo por salário, eu vivo por herança. E a herança é a graça de Cristo dada a mim. Agora veja só. Esse texto de Deuteronômio, ele fala: escrevas nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vocês lembram, antes da saída do Egito, que eles comemoraram a Páscoa? O que eles fizeram nos umbrais das portas? Eles passaram o sangue do Cordeiro, que libertou eles o quê? Do espírito do anjo da morte. E ele libertou o quê? O primogênito. E ele matou o primogênito dos imorais, daqueles que não tinham a marca de Cristo, a tipologia do sacrifício de Cristo. Então você vê que ele fala para a gente colocar o quê? Justamente a lei que habita em nós, que é a vivência, a experiência de Cristo nos umbrais das nossas portas, que é o sangue do Cordeiro. Então quando eu olho isso, eu falo assim: Pai, a marca de Deus é justamente fazer o que nós estamos fazendo aqui, enriquecendo nossos corações, o nosso córtex frontal, se enchendo do Espírito Santo, para que nós sejamos o quê? A mão de obra, que é a resposta de Deus para essa terra. Quando você é isso, não adianta, é aquele que eu falo do avião, né? Quer jantar? O que tem? Sim ou não? Ou você vem ou você volta. Só que voltar, para nós, não é mais opção. Porque voltar é o quê? Tirar a marca de Deus de nós. E aí, se a marca da besta vai ser um sistema, vai ser um chip, vai ser um cartão, vai ser... Não importa, vai ser uma tatuagem. Não importa, eu não quero. Porque eu estou o quê? Revestido da luz. E não onde está a luz, a treva não domina. Então você vê que muito mais importante do que não receber a marca da besta é ter Deus, filho. É ter a marca de Deus na nossa testa, nos umbrais das nossas portas, que é o sangue do Cordeiro que liberta todo o primogênito que estiver lá dentro. No meu coração eu entendo que o que representa o primogênito de Israel? Ele representa Adão, o caimento de Adão. Adão era o primogênito da criação do homem. E ele caiu no pecado. E o sangue do Cordeiro libertou o quê? Do pecado do primeiro. Então você vê que está tudo amarradinho. Tudo amarradinho. Então Cristo vem e fala, é isso mesmo. O maior mandamento de todos não é todos os 10 mandamentos, não é os 600 e não sei quantos leis do Talmud lá, das regras judaicas. Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, com todo o teu vigor, com todo o teu ar, com tudo que você tem dentro de você. E a marca da besta nem chega perto. E aí nós estamos preparados para ser jogados na fornalha? Pode ser que sim. Mas lembra a perspectiva do futuro e a percepção da eternidade? Quando a gente enraizar nossa vida na percepção e no entendimento divino da eternidade, cara, eu não me importo mais com o meu futuro. Em tudo dai glória e Deus te supre. Deus te supre. Que a nossa tristeza seja esvaecida pela natureza, pela essência do Pai que habita em nós. Isso é muito poderoso, porque eu não sou mais refém das circunstâncias à minha volta. Porque eu já espero tudo, eu não estou mais escravo do medo. Eu não sou mais escravo do medo.
Sou filho de Deus. Por quê? Porque Cristo me deu a liberdade. Quando eu estou escravo, eu estou me colocando no lugar de escravidão e prisão. Paulo estava dentro da prisão, preso. Mas quando as portas abriu, ele se manteve lá, porque ele não era escravo e nem preso daquelas prisões. Ele estava lá por quê? Por um propósito. Então eu não determino pelo espaço geográfico que eu estou, recebendo do mal, do inimigo, uma ideia e uma visão de que eu sou um prisioneiro ou um escravo. Não. Mesmo na prisão eu sou livre. Porque eu estou na prisão para salvar o carcereiro. Eu estou em propósito, porque não só o carcereiro, mas como toda a sua família. Então eu não vivo mais por aquilo que eu vejo, mas sim por aquilo que eu sou. E por aquilo que Deus me tem de propósito para a minha vida. E se a gente juntos entender isso, que é o entendimento divino, de conhecimento do reino, cara, a gente impacta esse mundo. É interessante demais, porque Efésios 4, 12 e 13 ele fala: eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo. Então quer dizer, lembra que eu falei que se um irmão não tiver aqui, não é eu estou tentando trazer um irmão, pelo contrário, ele é peça imprescindível para a construção do corpo de Cristo. E eu preciso, sim, me preparar e me tornar responsável para realizar a sua linda obra. E olha só, até que todos alcancemos a unidade. Unidade é o quê? Comunhão, trabalhar junto. Que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. O que nos vai fazer ser a completa medida da estatura de Cristo? A nossa fé em unidade, em conhecimento do Filho de Deus. Isso aumenta a nossa fé, porque o justo vive pela fé, e a fé vem pelo ouvir. O ouvir é o conhecer através da palavra de Deus. Então vocês estão vendo quanto é importante o nosso relacionamento íntimo com o Pai? Aí eu quero trazer algo que o Senhor colocou no meu coração, que testifica isso de uma maneira tão profunda, que eu fiquei impactado. Ezequiel 15. Eu estava assim, num momento meio difícil, pessoal, um pouco angustiado, e eu falei: Senhor, não estava conseguindo orar. Subi lá em cima, no meu escondidinho, ali no escurinho: Pai, não estou sentindo, não consigo, Pai, eu estou imóvel. Eu olhei a Bíblia e falei assim: vem para a minha palavra. Vem para a minha palavra. Se você não está conseguindo ajoelhar e falar comigo, eu falo contigo. Aí eu peguei Ezequiel, aí eu li. Recebi essa mensagem do Senhor, o próprio Ezequiel falando: Filho do homem, como comparar uma videira com uma árvore? Acaso a madeira da videira é útil como a da árvore? Pode ser usada para fazer objetos, como gancho para pendurar vasilhas e panelas? Não, ela serve apenas como lenha, e mesmo assim queima depressa demais. As videiras são inúteis, tanto antes como depois de serem lançadas ao fogo. Eu falei: Deus, a videira não serve para nada, se ela não tiver no seu propósito. Então ele está falando que é inútil até para o fogo. Aí eu fui entender o que é o fogo. Ele está falando do inferno. Cara, se eu for apartado da videira verdadeira, nem para o inferno eu sirvo. Eu sou inútil. Aí eles falam assim: Jorge, de onde você tirou esse negócio? Que você não é nem inútil para o inferno. Nós estamos falando de Ezequiel 15. E eu lembrei, falei: a videira verdadeira é Cristo. Fui para João 15. Gente, Ezequiel 15, 1. João 15, 1. Olha só. Aí eu já comecei a arrepiar o couro. Falando: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Já começou a dar tremedeira. Eu comecei a escrever. Aí eu fui para João 15. Olha que coisa mais linda.
sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá o fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois, assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. O que Jesus está falando? Aquele que permanece fixo na videira verdadeira, ele gera o fruto. Mas o que a videira gera de fruto, pai? A uva. E o que a uva produz? O vinho. E o que representa o vinho na Santa Ceia? Sangue de Cristo. Automaticamente, se eu sou a videira, o ramo de videira, estou alinhado em intimidade com Cristo, num relacionamento íntimo, eu gero fruto para quê? Para levar a redenção, a salvação de Cristo, apresentar a redenção para o meu irmão. Se eu estiver apartado de Cristo, eu não sou nada, eu não sirvo para nada, não dá mais para voltar para trás, gente, eu sou jogado no fogo. E aí tem alguns processos. Se eu não estiver na videira, eu não produzo fruto, eu sou cortado. E aí o que acontece? Quando você é cortado, você já é jogado no fogo? Ele não fala isso, ele fala que daí você vai secar. Por quê? Porque quando eu sou cortado, eu ainda tenho vida. Eu acho que eu ainda estou na videira, mas eu já fui cortado, porque eu não estou produzindo fruto. E aí eu seco. Quando eu seco, meu irmão, que é o terceiro passo, eu só sirvo para ser jogado no fogo. Então, vocês veem qual que é a consequência da gente desconectar da videira verdadeira. Tudo bem? Eu falei assim, será que o pai quer ir no banheiro? Eu estou vendo ele se contorcendo. E, Pai, em nome de Jesus, toda a câimbra, toda a opressão do inimigo, sai em nome de Jesus. Traz cura, libertação, Pai, em nome de Jesus. E aí, meus irmãos, o que eu estava falando do batente da porta? O que foi representativo lá no batente da porta? O sangue do Cordeiro. Tudo tem a ver com o sangue do Cordeiro. Vocês lembram o que eu falei da Arca da Aliança? Vocês querem realmente ter a marca de Deus? Tenha na Arca da Aliança, que é você, o seu mais íntimo coração, a lei de Deus, o maná, que é a dependência do Pai, e tenha o cajado de Arão, que representa a autoridade de Deus e de Cristo sobre a sua vida. Gente, vocês entenderam que tudo tem a ver com a marca de Deus em nós? Que aí a marca da besta, para mim, pouco importa. Mesmo que isso seja consequência para que eu seja morto, tanto faz, porque eu sou a videira verdadeira. Né? É lindo. Estica aí, pai. Glória a Deus. Então, meus irmãos, aí o mais profundo disso é a conexão da palavra. O que o próprio Moisés falou lá no deserto, a lei de Deus que foi apresentada para nós, todo aquele contexto que eu falei sobre ferir a rocha 1 e 2 vezes nos outros GCs, e aí você vê que isso tudo leva o quê? Aquele que está com a lei do Senhor em si, ele representa o sangue de Cristo, ele apresenta a salvação, porque a salvação é de Cristo e já foi consumada, igual eu falei no anterior, no GC anterior. Então na verdade, eu sou redentivo, porque eu apresento para o órfão, você não é órfão, você é pai, você tem um pai. E o teu pai te faz o quê? Ser um fruto que gera o sangue da salvação. Por quê?
Porque esse sangue é de Cristo. E se nós somos um com Cristo, no conhecimento e na intimidade com Ele, nós somos redentivos. Então, essa marca de Cristo em nós tem que mover a nossa vida. Tem que mover a nossa vida. E aí a gente olha o que aconteceu lá na Páscoa. E a gente vê o que o Senhor vem falando justamente do que é essa marca da besta. O que é, desculpa, essa marca de Deus. Eu vou lá puxar no texto original ali, que é em Êxodo. E agora vocês vão ficar pasmos. Êxodo 6. Êxodo 13, 9. Do que ele está falando ali quando ele fala da marca de Deus? Ele está falando do... Moisés está falando que o povo deve comemorar a Páscoa. Quando ele fala de guardar a lei e amarrar na testa e na mão, ele está falando assim: vocês passarão para os seus filhos para que vocês comemorem a festa da Páscoa, que era a saída do Egito, que era o sangue do Cordeiro. E quando que a gente espelha e realmente, de uma forma de comunhão, a gente relembra, da mesma forma que Deus mandou para eles relembrar para comemorar a Páscoa. Qual que é a nossa Páscoa? Que todo mês que a gente faz na igreja, a ceia do Senhor, que é a comunhão, uma comemoração em memória de mim, do meu sangue, do meu corpo. Assim como Deus mandou fazer o que? Comemorar a Páscoa, que era o sacrifício com o sangue dos batentes da porta. Então, toda vez que a gente comunga na Santa Ceia, a gente está fazendo o que Deus mandou fazer, que representa a marca de Deus em nós. Vocês entenderam a grandeza dessa revelação conecta em todas as Escrituras? Isso é profundo. Então, qual que é o nosso projeto? Qual que é o nosso propósito? Qual que é o plano de Deus para que nós vivamos na vontade dEle? Em comunhão. Que nós vivamos e sejamos o fruto que gera o vinho que representa o sangue do Pai, o sangue de Cristo. Então, que possamos levar isso no nosso coração e falar assim: Senhor, as circunstâncias não me definem mais, porque eu sou redentivo, porque o meu fruto representa e propaga a salvação do sangue do Cordeiro. Tua vida é o fruto, a tua atitude de verdadeiro cristão, de filho amado do Pai, compartilhando com os irmãos esse sangue, esse vinho, é a manifestação, é a resposta de Deus para o mundo. É redentivo, gente, é lindo demais, é poderoso. Então que a gente possa, eu quero hoje trazer só isso, porque é profundo, mas que a gente possa trazer isso ao nosso coração. E eu vou disponibilizar o vídeo para a gente ouvir e reouvir e pegar os textos e ler, porque é isso que o Senhor nos dá quando a gente vai na intimidade dele. Ele fala conosco na sua santa palavra, e isso testifica a nossa fé. O que eu fiz depois que eu ouvi isso, que eu li isso, que eu recebi essa revelação do Pai, essa conexão, que para muitos aí fora talvez podem já ter passado por isso e já tido essa percepção, mas aquilo me rendeu aos pés do Pai e eu consegui orar, porque intimidade com Ele é redenção, é comunhão, é família, e a família comunga do mesmo corpo, para que juntos nós sejamos a completa medida da estatura de Cristo, sendo cópia dele, fazendo aquilo que ele também fez, trazer redenção. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.
Posso dar um testemunho fora de hora? Pode, pai. Eu cheguei em casa hoje e comentei com a sua mãe, inclusive. O Josias, que trabalha comigo, ele, logo de manhã ele chegou e falou: eu sonhei com você. Que você estava pregando uma pregação muito bonita. Meu Deus. Quem sabe se é uma mensagem e tal, me convidando para ir à igreja dele. Então já me convida há bastante tempo. Aí eu não queria vir aqui hoje, muito cansado. Deus te trouxe. A Laíde me acordou assim, eu estava num sono pesado, eu ia atravessar a noite. Ela me acordou e tal, eu acabei vindo pelo jeito que ela me acordou. Foi muito carinhoso. E eu não tive como dizer não. Então, e a mensagem hoje foi muito bonita, muito, nossa, prazerosa. Né? Você viu que você veio para um banquete espiritual. Eu vou até mandar para ele essa pregação para ver se tinha alguma relação com isso. Maravilhoso, glória a Deus. Pai, antes de mais nada, eu sou o fruto da sua semente. Então, assim, não, com certeza. Então, isso é que a gente multiplique, porque não tem a ver com a nossa capacitação e nem a forma como a gente se expressa, mas a sinceridade. A mais linda pregação, mais teológica possível, pode ter sido criada diretamente do inferno, se não tiver amor, se não tiver o desejo verdadeiro pelo irmão de que ele seja transformado. Eu quero experiência espiritual e não transformação espiritual. Agora, a pregação mais simples, mais humilde, cheia do amor e do desejo e da grandeza do Pai, diretamente do céu, da natureza de quem a gente é, meus irmãos, ela faz um estrago. Então não tem a ver com nossos talentos e dons, tem a ver com o que Cristo faz. Pode falar, meu amorzinho. E eu sou testemunha do quanto amor que você coloca nas suas pregações, seu empenho, sua dedicação. Então isso aqui é tudo obra de amor. Amém. Glória a Deus. Pela vida de vocês, a gente ora por todos vocês, assim, é muito amor, sabe? E a gente sente. Tempo, preparação, né? E eu vou falar para vocês, eu tenho buscado a Deus assim: Senhor, não permita e me ajuda a matar todo o orgulho, toda a arrogância, toda a prepotência que existe em mim, porque senão eu chego aqui... Você vai mudando o outro e você automaticamente é mudado. Sim. Com certeza. Como é lindo, né? Porque assim, a gente oferece e a gente vai se alimentando também, alimentando o outro, e aquela cadeia vai... Tudo que a gente tem aprendido isso, tudo que Deus nos dá, na verdade é para abençoar o outro. É tudo sobre É lindo, o outro. é lindo. Aí vai propaganda. Porque assim, eu estava até falando com a Jennifer, até as minhas mais sinceras demonstrações de amor, elas podem ser totalmente solidificadas na motivação do meu próprio eu. Até eu falo assim: não, gente, eu preciso melhorar muito. Aquela afirmação de que eu sou ruim pode estar cheia de orgulho, porque eu estou querendo me auto engrandecer através das minhas fragilidades. Então tudo a gente tem que olhar. É um nível tão profundo, gente. Você olha para você e fala assim: Pai, eu sou o maior dos pecadores. Por que Paulo disse isso? Porque ele teve a percepção: miserável homem que sou, quem me livrará dessa carne maledeta? Porque o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu cometo. Mas que a gente possa chegar lá na frente e falar assim: entreguei tudo que eu tinha, não retive nada. Então, combati o bom combate, guardei a fé. E agora eu vou para receber a minha coroa da justiça, que está no céu, com o nosso Salvador, que foi antes lá guardar as moradas do Pai pra gente. É lindo demais, gente. É poderoso. Então a gente deve entender que às vezes até as nossas expressões de eu quero fazer para Deus a excelência. Deus não quer a tua excelência, meu filho.
Pelo contrário, Deus não inspira nada, Ele só expira, Ele entrega. Ele não deseja nada de excelência de você. Agora, se você quer agradar o Pai verdadeiramente, faça com excelência para o irmão. Para que em você, o teu irmão veja verdadeiramente a manifestação do Pai na vida dele. Vendo o irmão, ele glorifica o Pai. Agora, vendo alguém que se diz irmão, mas está cheio de desejos de próprio reconhecimento, ele vai olhar e falar assim: é isso aí ser filho? Eu não quero não. Esse aí é pior que eu. E está se dizendo filho. Que a gente possa olhar a natureza mais interna de quem somos, para que a gente manifesta a simplicidade do amor, do olhar ao nosso irmão, mesmo que ele ainda não reconheça o pai dele. Eu sei que ele é irmão porque eu conheço o pai dele. Isso é redentivo, isso é comunhão, isso é amor. Que a gente possa manifestar isso de uma forma simples, que seja a mais simples possível, mas que verdadeiramente expresse a motivação correta, que é o título do meu livro, né? Motivações do coração, vivendo a verdadeira herança e o seu tesouro. A verdadeira herança, não os benefícios que eu acreditei que servir a Deus me dariam. Isso é corrupção passiva. É terrível, é triste de falar, mas é verdade. Se eu vou a Deus dando alguma coisa em troca de outras, nas expectativas daquilo que eu vou receber quando eu lhe dou, é corrupção passiva. Não muda nada. Não se negocia. E é forte isso, gente. Vocês me perdoam falar. Mas eu não estou aqui para ficar afagando o ego e nem transmitindo afago a bode, não. Eu quero verdadeiramente trazer transformação para o coração de vocês, assim como eu estou sendo transformado. Que as minhas motivações sejam sinceras, Pai, senão vai me dobrando. Sabe o que Evan Roberts, no Avivamento de Gales, orava para Deus? Foi acho que 11 ou 12 anos que ele orou. Enverga-me, dobra-me, enverga-me, enverga-me. Sabe quem ora algo assim? Aquele que olhou para dentro de si e falou assim: eu sou ruim com força. Para eu manifestar verdadeiramente o avivamento de Deus na vida do meu irmão, eu preciso ser envergado. Eu preciso ir lá no oleiro, fala: oleiro, quebra esse vaso, faz de novo, junta os cacos aqui, dá uma batida de novo na massa e faz de novo. Porque você me fazendo pela mão perfeita do oleiro, a gente vai ser um vaso de honra. Mas o vaso de honra ainda serve aos propósitos do oleiro. Meu Deus do céu, é lindo, hein? Beleza, meus irmãos, vamos orar e aí a gente coloca um louvorzinho. Mas que essa palavra entre no coração de vocês e seja redentivo, assim como a gente vem trazendo. Tudo que a gente vem trazendo são consolidações, e a gente vem sendo repetitivo em algumas coisinhas, mas isso, quanto mais a gente repetir, mais clarifica, tá bom?